Vamos falar sobre um conceito importante que eu aprendi na última aula que eu tive aí, né? Na verdade, foi uma aula teste do mestrado de transformação em saúde da Universidade do Texas, at Austin, que foi feita uma discussão de caso com o Scott Wallace e com a Alice Andrews na semana passada, na última sexta-feira. Vem comigo! Boas-vindas para todo mundo, meu nome é Lucas Laura, aqui no canal a gente fala sobre medicina, sistema de saúde e impacto sobre todos nós pacientes. Na última sexta-feira eu tive a oportunidade de participar de uma aula teste, né? Não é o mestrado em si, mas foi uma aula teste para o mestrado de transformação em saúde, oferecido pela Universidade do Texas, at Austin. E foi uma discussão de caso que a gente já fez vídeo aqui no canal sobre ela, sobre o St. Andrews Hospital, que é um hospital de saúde mental chamado St. Andrews, que é localizado na Inglaterra. A discussão de caso foi excelente, né? E teve um artigo que veio associado a essa discussão de caso, que era uma leitura prévia para a discussão desse artigo, que chamava Defining and Implementing Value-Based Healthcare and Strategic Framework. Então, definindo e implementando a atenção dos cuidados em saúde baseado em valor, um framework estratégico, um modo de fazer de forma estratégica. E esse artigo foi publicado pela Elizabeth Tynesberg, o Scott Wallace e a Sarah O'Hara. O Scott Wallace era uma das pessoas que estava discutindo o caso do St. Andrews com a turma, né? Eu estava lá no meio dessa turma. E o Scott Wallace, então, que é coautor desse artigo. Esse artigo ele é público, ele é open source, então o link vai ficar depois na descrição para quem quiser dar uma olhada em detalhes. Então, o Scott Wallace, que é um coautor desse artigo, ele estava discutindo esse artigo e o caso do St. Andrews, e foi uma discussão excelente. Quem estava também discutindo era a outra professora, né, do curso de mestrado em saúde, que era a Alice Andrews. E a discussão foi excelente e eu selecionei dois trechos, um desse artigo aqui em específico e um de uma troca de e-mails que eu tive com o Scott Wallace, que ele falou uma frase que fez com que eu tivesse um aprendizado bastante importante e que clareasse tanto esse artigo quanto a discussão de caso. Então vou passar aqui porque talvez seja óbvio para muita gente, mas para mim não era tão óbvio e tão claro, assim, cristalino esse conceito da forma com que o Scott Wallace, né, na forma com que esses três autores aí veem a implementação de como fazer na prática os resultados de saúde, como medir resultados em saúde de uma forma prática. Então eu selecionei esses trechos, vamos lá, direto para eles. 1, 2, 3 e vamos lá. Então aqui a gente tem os trechos que eu selecionei. Então um primeiro trecho é o trecho desse artigo aí, que está a nota de rodapé ali, que a gente acabou de ver, o link vai ficar na descrição. E ele fala basicamente assim: Measuring health outcomes is not as complex as it is often perceived to be. Vou traduzir esse parágrafo só para ficar mais fácil da gente conversar. Então fazendo a tradução seria: medir resultados de saúde não é tão complexo quanto muitas vezes parece ser. Quem já participou de algum projeto, ou quem quer participar de algum projeto relacionado à medição de valor, né, medição de resultados de saúde, a gente sabe que existe uma padronização internacional, uma delas é a ICHOM, né, ICHOM, a gente já falou aqui no canal, fiz vídeo sobre a ICHOM, sobre os standard sets, né, mas que muitas vezes parece mais complicado do que na verdade, implementar, né. Muitas vezes as pessoas que acessam o ICHOM, né, que é o International Consortium for Health Outcome Measurement, um consórcio nacional para as medidas padronizadas de resultados em saúde, né? Esse consórcio muitas vezes traz alguns standard sets que parece difícil de aplicar. E o que eles estão falando nesse artigo aqui é que medir resultados de saúde não é tão complexo quanto muitas vezes pode parecer, enquanto muitas vezes até o ICHOM pode parecer numa primeira vista. Então, o que eles sugerem? A prática clínica de rotina não dita nem pode suportar o volumoso conjunto de medidas, resultados de saúde usado em pesquisas clínicas. Na área de pesquisa clínica, na área de pesquisa em saúde, se você for num grande complexo hospitalar, vamos dar um exemplo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, a gente tem inúmeras pesquisas ocorrendo ao mesmo tempo, né? E essas pesquisas, muitas vezes, tem padrões de resultados muito complexos e muito detalhados, né? Se você for, por exemplo, no ICESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um dos institutos do Complexo do Hospital das Clínicas de São Paulo, você vai ver que existem vários protocolos e andamentos para pesquisa, né? Tudo passado, né? Pelo Conselho de Ética, registrado corretamente nos órgãos e instituições adequadas relacionadas à pesquisa, né? Mas existem vários procedimentos e muitas medidas sendo feitas de formas exaustivas, né? De forma minuciosa. Mas a prática clínica, a prática de consultório, tirando um contexto aí de ensino, pesquisa,
Na prática, num consultório normal, de um hospital normal, que não tem o foco em ensinar estudantes de medicina, ensinar residentes, não pode ser tão difícil medir resultado de saúde, mas a gente precisa medir resultado de saúde num contexto de dia a dia, fora das instituições acadêmicas, fora das instituições de ensino. Então, a prática clínica não dita nem pode suportar esse volumoso conjunto de medidas e resultados de saúde que são usados em pesquisas clínicas. A gente tem que fazer algo mais simples. Em vez disso, os médicos e médicas precisam se concentrar em medir os resultados que definem saúde para seus pacientes. Isso é muito importante. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa clínica, quando a gente vai fazer algum estudo médico, existem resultados, medidas do que é resultado de saúde que são muito minuciosos, mas na prática de um consultório normal, de um hospital normal, que não é focado em pesquisa, o objetivo tem que ser em medir os resultados de saúde que definem o que é saúde para os pacientes naquele contexto. Então, o que define saúde para um paciente numa UBS, num posto de saúde, é diferente de um hospital terciário, quaternário, extremamente complexo. Então, a forma com que a gente vai medir resultado em saúde tem que ser fácil e adaptável para cada contexto, segundo esses autores desse artigo. Elizabeth Teisberg, o Scott Wallace e a Sarah O'Hara, eles defendem que a gente precisa focar naquilo que é resultado de saúde para os pacientes, em específico naquele contexto. Isso não é tão óbvio, porque quando a gente fala de, por exemplo, padronizações como a ITION, esse consórcio internacional, a gente tem padrões de medição de resultado, mas que muitas vezes eles não se adequam, são muito complexos para quem está começando a medir resultado de saúde. E o que eles sugerem nesse artigo, não nesse trecho que a gente trouxe aqui, mas um artigo que vale a pena ler na sua integridade, é que comece a medir por de 3 a 5 medidas que realmente são resultados que definem saúde para os seus pacientes, seja no seu hospital, seja no seu consultório, seja no seu contexto de saúde. Então, nós que somos pacientes, a gente tem que entender, temos que manifestar para os nossos médicos, profissionais de saúde, planos de saúde, temos que poder expressar de alguma forma o que é resultado de saúde que importa para a gente. E os profissionais de saúde, na outra ponta, devem ter essa percepção de medir esses resultados que realmente importam para a gente, mesmo que essa medição não seja tão completa como dita a padronização internacional, por exemplo, proposta para a ITION, per cada condição médica. É importante medir, é importante começar, e o primeiro passo, segundo os autores aí, não deve ser necessariamente aplicar todo um conjunto de medidas propostas por um standard set da ITION. Comece por 3, 4, 5 medidas, por poucas medidas que estejam lá na ITION, por exemplo, mas comece a medir aquelas que são mais importantes para aqueles pacientes que estão sendo atendidos naquele contexto. Ou seja, fazer um Pareto, né? Fazer aquele 80%, 80-20, né? Quais seriam, então, os 20% das medidas de um standard set da ITION que trazem 80% do que realmente significa resultado nos pacientes naquele contexto de saúde que a gente está abordando. Eu fiz uma troca de e-mails com o Scott Wallace, que é um dos coautores aí desse estudo e que discutiu o caso, né, na última sexta-feira, e ele falou uma coisa que foi muito interessante, eu achei. Ele falou então essa frase aí: while benchmarking is attractive, the first step is to measure what matters most to your patients and to work on improving those results. Que traduzindo é: embora benchmark, ou seja, a comparação entre instituições, quando a gente tem um standard set da ITION, por exemplo, que é um standard set padronizado do que é resultado em saúde, pelo fato de ser padronizado, permite a comparação entre hospitais, entre países, entre organizações, porque eles são específicos para cada doença, né, para cada condição clínica, mas eles são padronizados. Então, eles permitem essa comparação, porque eles são os mesmos resultados medidos, estratificados para riscos, entre instituições, mas medições da mesma forma. Então, o Scott Wallace, no e-mail que ele mandou, né, que a gente trocou, ele falou um negócio que me marcou bastante. Embora o benchmark, ou seja, essa importância de comparar resultados das instituições seja fundamental e é atraente, o primeiro passo deve ser medir o que é mais importante para seus pacientes.
e trabalhar para melhorar esses resultados. Ou seja, implementar um relatório da ITIL, implementar um standard set padronizado, completo, é excelente, é atraente, permite benchmark, permite comparação de instituições, é um mundo perfeito. Mas o primeiro passo, para começar, a gente tem que selecionar aquilo que é mais importante para os pacientes que estão sendo tratados naquele momento, naquela instituição, naquela organização. Fazer um Pareto, um 80-20 ali, para saber quais são, dentro do standard set de uma doença específica da ITIL, quais são os resultados de saúde que mais importam para os pacientes naquele contexto e começar a medir aqueles. O primeiro passo, não quer dizer que vai acabar ali, mas os primeiros passos da medição de resultado, como dar esse primeiro passo? O primeiro passo tem que ser escolher alguns poucos, 3, 5, ele sugere, né? Mas no artigo, inclusive, né? Mas o mais importante é começar a medir. E medir quais dos resultados, porque existe uma necessidade de gasto energético da instituição, seja do consultório, seja do hospital, seja do plano de saúde, para medir resultado. Temos que gastar energia de uma forma eficiente. E essa forma eficiente é escolher dentro daqueles resultados do standard set, por exemplo, da ITIL, quais são os que mais importam para os pacientes que estão sendo entendidos. Isso pode ser algo que parece óbvio depois que é falado, assim, depois que é mostrado, mas não é óbvio para muita gente que está tentando praticar e executar valor em saúde aqui no Brasil e ao redor do mundo. Então é importante a gente deixar de uma forma cristalina aí, ficar registrado aí que sim, existe um primeiro passo, e esse primeiro passo é escolher alguns dos resultados de saúde, por exemplo, do standard set, e começar a medir. Mas quais deles escolher? Escolher aqueles que são mais importantes para os seus pacientes. Bom, para mim essa informação foi nova, espero que tenha sido para você também e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, considere se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!